Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica, ainda acontecendo nesse formato online. Nós já estamos com bastante saudades de toda a igreja e gostaria muito que cada irmão, cada irmã pudesse desfrutar de todo o ensino que aqui será comunicado. Antes de qualquer coisa, gostaria de orar com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, Senhor, as minhas irmãs, a cada um que estará tendo acesso, Senhor, a esse material e que, ó Deus, possa ser útil, que possa promover crescimento, fortalecimento espiritual e que assim os teus filhos conheçam mais da a tua palavra é a verdade, Senhor. Revela, Senhor, a tua verdade, ó Deus, a cada coração e que os teus filhos sejam, ó Deus, fortalecidos nesta verdade. Em nome de Jesus, Pai, aperfeiçoa, ó Deus, a experiência de fé, o discipulado de cada um. Esta é a nossa oração, Senhor, e desde já, com o nosso coração cheio de gratidão, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, vejam só, nós estamos estudando os sermões de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Estamos já na sexta aula. Hoje nós estaremos ainda tratando do primeiro dos sermões, o Sermão da Montanha, e a gente quer começar falando um pouco sobre a prática do jejum. Na aula passada, antes quero fazer essa pequena observação. Na aula passada, nós temos o vídeo gravado, aula 5, nós tratamos da oração do Pai Nosso. Então, fizemos ali um grande estudo sobre a oração do Pai Nosso e creio que foi um estudo bastante útil para a edificação, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao texto de Mateus capítulo 6, falaremos a partir do versículo 16, e se o Senhor assim nos permitir, concluiremos esse capítulo ainda nessa aula, tá ok? Então diz assim a palavra de Deus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ora, o ensino a respeito do jejum, ele tem uma característica muito semelhante ao ensino a respeito da oração, que nós já estudamos na aula anterior, não é? Nas aulas anteriores, e, portanto, não é necessário que a gente fique aqui gastando muito tempo falando a respeito do jejum. A única observação que eu gostaria de fazer é que, assim como Jesus ensina a prática da oração, Jesus também trata a prática do jejum. Quero citar apenas alguns pequenos pontos que devem ser reforçados para o nosso crescimento e entendimento. Veja, jejum, querido, não deve ser entendido como um mandamento. Não é algo que Jesus veio impor para que realizássemos, não é? Então, ele não é um mandamento. Contudo, apesar de não ser um mandamento, ele é aquela prática, ele é aquela experiência, ele é aquela disciplina espiritual que nos aperfeiçoa, assim como a oração, a uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida em conformidade, não é? Com os desígnios e o desejo de Deus para que vivamos. Sem a vida de oração, sem a prática do jejum, sem a prática da meditação na palavra de Deus, não é? Sem nós buscarmos realmente uma vida devocional adequada, nós não temos como viver uma vida piedosa. Não é possível aos discípulos de Jesus viverem sobre a terra de forma piedosa e, em outras palavras, é impossível para nós, não é, vivermos testemunhando de uma experiência verdadeira com Cristo. Ninguém que vive sem oração, ninguém que vive sem a experiência do jejum, ninguém que vive sem a meditação, a leitura na palavra, o estudo consistente da palavra de Deus, se torna habilitado
a testemunhar de Jesus. É impossível, querido. As pessoas até podem fazer isso vez por outra, testemunhando de algum acontecimento específico na sua vida, e Deus ainda tira proveito dessa situação. Mas certamente essa pessoa não pode ser considerado um verdadeiro discípulo de Jesus, e questiono até se essa pessoa teve uma experiência de salvação com o Senhor. Tá? Então, o jejum ele não é uma prática, não é, que deve ser olhada, observada como sendo mandamento. Contudo, ela é uma prática saudável que que acrescenta às nossas vidas, uma disciplina espiritual que acrescenta às nossas vidas para que alcancemos uma vida em conformidade com aquela que o Senhor espera que vivamos, tá ok? Então, basicamente é isso. Agora, essa porção que vem do versículo 1 até o versículo 18, ela mostra a prática das disciplinas espirituais que levam a uma vida piedosa. Então, o que nós devemos fazer ou como nós devemos viver para alcançarmos uma vida que realmente agrada a Deus? Quais são as práticas que precisamos ter no exercício da nossa espiritualidade, da nossa fé? Como isso deve acontecer? Estão registrados aqui até o versículo 18. Do versículo 19 até o versículo 34, nós temos uma outra porção de texto que é, assim, extremamente importante e necessária. Veja, queridos, se nessa primeira porção Jesus trata da vida de fé, na segunda porção, Jesus vai tratar da vida de dependência de Deus. Essa aula é muito importante, amados, porque eu entendo que às vezes a grande crise não é crise de fé. A grande crise não é crise de compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, da obra que Jesus realizou na cruz, os benefícios que essa obra nos conferem por meio da fé. Não há dificuldade em relação à compreensão destas coisas. Contudo, quando nós olhamos para a prática da vida cristã, à luz do Evangelho, nós nos deparamos com o fato que o ser humano, apesar de ter uma certa facilidade, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, apesar de terem facilidade de compreender as questões que são concernentes à fé, porque há uma revelação do Espírito a esse respeito, uma dificuldade tremenda surge quando a questão é dependência de Deus. Dependência de Deus. Nós podemos aqui dizer o seguinte: é muito simples para aquele que é salvo reconhecer Jesus como seu Salvador. Isso, aqui se encontram os aspectos relacionados à fé, mas é difícil para aquele que se salva entregar a sua vida e confiar completamente em Deus a ponto de tê-lo como Senhor da sua vida. Então, a fé para a salvação, ela é algo simples, mais fácil de ser alcançada. Ao passo que a experiência da vida cristã, ela se torna mais difícil, mais complicada de ser vivida quando a questão é a dependência e o senhorio de Deus em nossa vida. E é disso que Jesus vai começar a tratar a partir do versículo 19. Então vejamos, amados. Diz o versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja, ele começa a falar a respeito da questão do coração, da questão do tesouro, da questão da preocupação em acumular tesouros nessa vida, nessa terra. Veja, Jesus ele está deixando bastante evidente, amados, que aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Se a nossa vida ela for uma vida em que nós dedicamos os nossos esforços, ao nosso coração, as nossas forças, melhor dizendo, as nossas forças para o acúmulo das riquezas, isso denunciará que o nosso coração está nessas coisas.
E Jesus, ele está deixando bastante claro, olha, nós não devemos fazer isso. Eu não estou aqui dizendo, querido, que prosperidade é uma coisa ruim. Eu não estou aqui dizendo que ter conforto é uma coisa ruim. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos ter uma vida simplista, abrir mão de tudo e viver, não é, nos moldes, quem sabe, de um cristianismo da Idade Média, né? Ou até de algumas ordens religiosas nas quais faz-se o voto de pobreza. Eu não vejo isso declarado no texto. Agora, no texto está sim declarado que o nosso coração ele deve ser tal que o nosso tesouro não sejam as coisas desse mundo, as coisas deste tempo, as coisas dessa terra. O nosso coração precisa estar posto nos tesouros eternos, nos tesouros celestiais. Filhos de Deus não devem viver preocupados com expectativas demasiadamente grandes nas coisas deste mundo, nas coisas temporais. Nosso coração não pode estar aqui, amados. O nosso coração precisa estar nas coisas eternas. É disso que Jesus está falando. Então veja só, Jesus, para começar a trabalhar a questão da dependência, ele começa a dizer assim, olha, vocês precisam começar entendendo que a questão com vocês não é aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo, vocês vão ter as suas limitações, vão ter as suas questões, mas eu estou reinando, eu estou cuidando, o Pai está cuidando de vocês, o Pai cuida da vida de vocês. Contudo, vocês devem focar na eternidade, porque Deus, ele é galardoador dos que o buscam, porque Deus é aquele que vai oportunizar para vocês na eternidade tudo aquilo que esse mundo jamais será capaz de dar a vocês. Não é? Nós sabemos, nós cremos, porque a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Então, nós temos promessas maravilhosas da parte de Deus? Temos sim, promessas maravilhosas. E, portanto, se nós temos essas promessas, as promessas de Deus serão cumpridas completamente. Então nós não devemos ter o nosso coração colocado nas coisas temporais. O nosso coração deve ser colocado nas coisas eternas. A palavra de Deus nos diz que se nós esperamos em Deus somente nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É isso que diz a palavra. Ora, quantos cristãos estão se tornando, estão vivendo uma experiência de um outro evangelho? Lembra quando Paulo falou aos Gálatas, dizendo assim, olha, vocês estão mudando, ou vocês estão alterando, ou vivendo a experiência de um outro evangelho. Quantos outros evangelhos existem nos nossos dias, não é mesmo? Pois é, um evangelho materialista é um evangelho que não é evangelho. Não é? Um evangelho que te oferece as benesses, ou os prazeres, ou as riquezas, o acúmulo de riquezas nesse mundo, não é evangelho, amados. Veja, se Deus te prospera, Deus tem prazer em nos abençoar, em nos proporcionar conforto, em nos fazer crescer no nosso trabalho, né, em nos dar uma vida de dignidade, tudo isso está em conformidade com o desejo de Deus para com os seus filhos. Amém. Glória a Deus por isso. Contudo, o coração dos filhos não deve estar apegado nas coisas temporais. Devemos ter gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos dá? Certamente que sim, não é? Obrigado, Senhor, pelo meu teto, pelo meu blusão, eu não estou aqui com frio. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer, o que beber. Glória a Deus por toda a provisão que o Senhor nos dá. Agora, eu não devo estar aqui sofrendo, tendo um coração transtornado, se porventura algum bem ou algum conforto que esse mundo possa oferecer não me for conferido, não me for dado, não me for trazido. Não é isso que move a minha vida. Porque eu sei que vai chegar um tempo em que todas essas coisas que hoje enchem os olhos serão insignificantes diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, os nossos olhos, amados, devem estar postos lá, devem estar postos na eternidade, devem estar colocados nas coisas do céu.
É disso, então, que Jesus está nos falando. Depois ele começa a dizer o seguinte, ó, se os olhos, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo aqui? Veja, o contexto, os irmãos vão perceber, leiam com cuidado a partir do verso 19, e os irmãos vão perceber que o contexto aqui, que luz e trevas em relação aos olhos, está no aspecto da avareza, está no aspecto da ganância. Quando que um corpo ele se torna, ou quando que os olhos são trevas e geram, faz com que esse corpo esteja em trevas? Quando que isso é verdade? Quando aqueles olhos olham para as riquezas temporais, olham para as coisas deste mundo, olham para as riquezas e os prazeres dessa terra e os desejam, como se não houvesse coisa alguma esperando os filhos de Deus na eternidade. Não é? Eu quero desfrutar aqui tudo que eu tenho para desfrutar. Eu quero viver aqui tudo que eu tenho para viver. Uma vida assim está vivendo em trevas. É claro que estes versículos, queridos, os versículos 22 e 23, eles trazem um princípio, não é? Se os olhos são bons, o corpo será bom, né? Será luminoso. Esse princípio, ele vale para uma série de coisas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele está colocado em um contexto onde o que está se tratando aqui é a questão da dependência. Falou-se de fé, agora o Senhor está falando de dependência. E ao falar de dependência, o Senhor está relacionando essas coisas justamente a esse comportamento dos olhos. Como os seus olhos são? Olhos que cobiçam as coisas desse mundo, olhos que são gananciosos, olhos que são avarentos. Quem vive dessa maneira está vivendo, está tendo de fato uma vida em trevas. Não está conhecendo a luz do Senhor, não está conhecendo o favor do Senhor, não está conhecendo a provisão do Senhor. Queridos, Deus é bom. Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que cuida de nós. Não, olha, essa aula está vindo num momento tão importante, não é? Nós estamos aí diante de uma crise. Que aula boa, que momento oportuno que Deus nos traz essa aula, nos permite falar dessas coisas, não é? Preste atenção, acompanhe até o fim, veja só que coisa interessante, não é? Deus é bom, Deus cuida dos seus filhos. E aí, Jesus vem trazer uma advertência severa a partir do verso 24. Ele fala assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode se servir a Deus e ao diabo. Só que aqui ele não está se referindo propriamente ao diabo, mas ele diz assim: olha, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas. Veja, quando a pessoa tem um olhar mau, ganancioso, cobiçoso, o corpo dela está em trevas, então o Deus dela não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da eternidade, o Senhor dos céus e da terra. O Deus dela são as riquezas. O Deus dela é aquela coisa que é alcançável pelo esforço, pelo trabalho, pela cobiça, pela ganância. Então, essa pessoa que vive e tem as riquezas como a sua divindade, essa pessoa certamente está aborrecendo a Deus. Porque ninguém pode servir as riquezas sem que aborreça a Deus. Quem serve a Deus aborrece as riquezas no sentido de que as riquezas para ele não têm lugar como Deus. Se nós somos abençoados por Deus com riquezas, essas riquezas têm o seu devido lugar e digamos, na ordem de prioridade da nossa vida. Então, Deus está em primeiro lugar, com riqueza ou sem riqueza, com recurso ou sem recurso. Deus é Senhor sobre nós. Nós não amamos ou deixamos de amar mais a Deus pela quantidade de dinheiro que a gente tem na conta. Se a gente tem um real ou se a gente tem 1 milhão de reais, tanto faz para um verdadeiro cristão. Ele não é movido por essas coisas. O dinheiro vem e vai, irmãos, o dinheiro acaba. Quantos homens milionários?
O Brasil teve uma família no passado chamada família Matarazzo. Cadê a família Matarazzo? Ah, ainda tem familiares que ainda têm dinheiro. Sim, mas do que tiveram um dia, né? Acabou-se a fortuna, acabou-se as riquezas, acabou-se, não é? Impérios inteiros ruem, queridos. Eles vão ao chão, caem por terra. É assim que funciona, a história mostra. Homens riquíssimos vão à lona, dinheiro não é nada. Agora, e os filhos de Deus? Quando fecham os olhos, a vida começa. Quando fecham os olhos, louvado seja Deus, aí então é que começa a nossa alegria de verdade. Então, aonde está teu coração, meu irmão? Você está servindo a Deus ou às riquezas? Jesus está nos pegando aqui, nos trazendo uma advertência muito séria, não é? Então, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de dizer assim, ah, mas então, quer dizer que é ruim, ao invés de eu andar, por exemplo, num carro novo, eu vou comprar um pau velho para eu andar, não é? Eu só vou querer andar de ônibus, porque é melhor, assim eu sou mais pobre. Não é isso, amados. Né? Você pode desfrutar das bênçãos que Deus te dá. Se Deus te deu um bom trabalho, louvado seja Deus. Seja um bom mordomo do Senhor. Seja um bom mordomo. Usufrua com sabedoria de todo o recurso que Deus te dá. Seja generoso, partilhe, abençoe e desfrute também da bênção. Agora, isso não deve mover o teu coração, não deve ser o alvo da tua vida. O alvo da tua vida é Cristo, deve ser o Senhor, não é? Então eu quero te dizer em amor, meu irmão e minha irmã, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Jesus está nos mostrando aqui, não ame as riquezas. Se você amar as riquezas, você estará aborrecendo a Deus. Os seus olhos serão trevas e não luz. Que coisa triste, não é? E aí ele continua assim, falando agora, trazendo o grande fechamento, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Queridos, prestem atenção que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim, olha, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ora, quem é que dá a vida? Quem é que deu o corpo? Acaso não foi Deus? Se Deus dá a vida e Deus dá o corpo, ele não sustenta isso? Preste atenção, por que será que a gente então tem essa dificuldade? E muitas vezes se encontra ansioso, e muitas vezes está o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Se aflige em meio às adversidades, como se Deus não tivesse poder para converter tudo aquilo que à nossa volta é mal em bênção na nossa vida. Deus é poderoso. Amados, assim, olha, eu creio que é possível passar momentos de escassez? É possível. Deus usou um profeta Elias para profetizar a seca e houve seca. Só que Deus pega Elias e fala, Elias, vai para o ribeiro de Querite. Quando ele chega lá, o que Deus faz? Elias fica por aí. E Elias começa a beber daquela água. Tinha água no ribeiro de Querite. A terra estava seca, mas ainda restava alguma água no ribeiro de Querite. E a fome? Como Deus fez? Deus enviou os corvos, queridos. Elias não morreu de fome. Elias não padeceu. Ele era um grande profeta, servo de Deus, dependia do Senhor. Deus não o abandonou, não é? Quando as águas do ribeiro de Querite se secaram, o que Deus fez? Elias, agora você vai a Sarepta. Eu já estou preparando uma viúva que vai cuidar de você. Quando ele chega na casa da viúva, o que ele encontra? Uma mulher à beira da morte por fome. O que o profeta faz? Ele fala assim, olha, vai lá e cozinha esse restinho de comida para mim, me serve, que Deus vai operar um grande milagre na tua casa. E assim se fez. Amados, nós precisamos entender uma dimensão de fé e experimentar dessa dimensão, que aonde não há possibilidades, é onde Deus manifesta a sua glória. Enquanto nós estivermos vivendo as nossas possibilidades, o meu trabalho, o meu isso, o meu esforço, o meu braço, a minha força, a minha capacidade, os meus cursos, os meus diplomas, tudo isso que me cerca, por isso eu conquisto, por isso eu faço, eu, não é?
As pessoas acreditam tanto em si mesmas. Sabe aonde vão chegar com isso? Em lugar algum. Porque vão cultuar as riquezas que vão conquistar. Vão conquistar e vão cultuar essas coisas. Sabe o que estão fazendo com isso? Aborrecendo a Deus. Se nós temos o pão na mesa, não é o teu trabalho que trouxe o pão, não, querido. Não é a força do teu braço que levou o pão na tua mesa, não. A oração que se faz é: bendito sejas tu, Senhor, Deus do céu e da terra, que faz a terra produzir o pão, e pela tua santa provisão o Senhor o traz à minha mesa. Não importa o que você trabalha, não importa quanto você ganha. Sabe por quê? Porque às vezes, não, mas é porque eu tenho dinheiro. O dinheiro acaba, a saúde acaba, as pessoas adoecem, se colocam em estado de invalidez, queridos, da noite para o dia. Talvez a grande questão humana é que nós fantasiamos a respeito da realidade e a Bíblia não dá margem para fantasias. A Bíblia, se tem uma coisa que não há na Bíblia, é fantasia. A Bíblia mostra a realidade como ela é. Apresenta um Deus que pode todas as coisas e um ser humano que precisa se colocar na condição de servo, de filho e depender de Deus. Todos quantos são comprados pelo poderoso sangue de Jesus, que se tornam filhos de Deus, estes são cuidados por Deus, não tem o que temer. Os discípulos de Jesus não precisam ter medo, não precisa ter medo. Você é discípulo de Jesus? Está aprendendo com a lição? Está sendo discipulado? Pare de ter medo, pare de ficar ansioso. O que vai ser da manhã? O amanhã pertence a Deus, meu irmão. Pare, o texto vai falar sobre isso ainda, mas pare de ficar ansioso. Olha só o que Jesus vai falar assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Ora, já viu o pardal bater na tua porta pedindo: dá um alpiste para mim, moço? Hã? Um papagaio bater na sua porta e falar assim: tem um amendoim aí para me dar? Será que Deus não cuida das aves dos céus? Ele cuida, ele é fiel, irmãos. Não é? Então, quem vale mais para Deus? Aqueles que foram resgatados pelo poderoso sangue de Jesus, que são filhos que foram criados para serem conforme a imagem e semelhança de Deus? Ou as aves dos céus? Queridos, na nossa criação nos foi conferida uma dignidade superior a todos os demais seres. Nós somos a coroa da criação de Deus. É verdade que essa coroa, ela se corrompeu, ela caiu, ela pecou, e todo o mal que existe na humanidade, que se espalha por todos os lados, toda a maldade, toda a corrupção, toda a mentira, todo engano, é fruto do pecado. Agora, quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós somos feitos filhos de Deus, essa condição de conformidade à imagem e semelhança de Deus nos é devolvida. O Senhor começa a trabalhar isso nos nossos corações. A nossa velha natureza vai sendo mortificada e nós vamos sendo fortalecidos em Deus de tal maneira que nós vivemos para Deus como filhos amados. Não é verdade? Então, olha só, as aves dos céus. Você vale mais que um pardal ou vale menos? Você vale mais que um tico-tico? Hã? Para pensar. Conhece o tico-tico, o tizil, aquele passarinho bem pequenininho que fica pulando em cima do morão? Coisa linda, né? A variedade das aves. Queridos, olha que coisa. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ele cuida de cada uma na sua múltipla variedade de espécies, ele cuida de cada uma delas, ele vai cuidar de você, ele ama você. É isso que nós precisamos tirar daqui. E Jesus diz mais assim, olha, qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? O que a tua ansiedade causa em você, amado? Quando você fica ansioso, preocupado com o amanhã, aumenta o seu dia? Você ganha mais um dia de vida? Quando você fica ansioso, o dinheiro no banco ele aumenta? Quando você fica ansioso, as dispensas começam a se multiplicar? Quando você fica ansioso, a sua geladeira, né, ela passa a transbordar? O que acontece com a sua ansiedade? Nada.
A única coisa que a ansiedade produz em você é tristeza. A única coisa que a ansiedade produz em você é sofrimento. Não muda a sua situação. O que adianta ficar ansioso? Não adianta ficar ansioso. Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ansiedade não acrescenta vida. Ansiedade só produz sofrimento, não é? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Uau! Louvado seja Deus! Está preocupado com o quê? Com a roupa que você vai vestir, irmão? Sabe os lírios do campo? A Bíblia fala que Salomão, na sua glória, não se vestiu com algo tão belo como aqueles lírios. Se Deus veste os lírios do campo, ele vai se esquecer dos seus filhos? Ele vai se esquecer de você? Deus tem uma multidão de filhos sobre a face da terra e cuida deles. Mas de você ele vai esquecer. Por quê? Hã? Irmão, em nome de Jesus, minha irmã, não deixa o diabo mentir assim descaradamente no teu ouvido. Você não vai ser esquecido. Ele não esquece de um pardalzinho. Ele não vai esquecer de você, não. Ele não vai esquecer da sua casa, do seu filho, do leite, do menino. Não é? Ele não vai se esquecer. Eu vivi isso na minha vida, irmão. Eu posso falar como alguém que experimentou da provisão de Deus de formas milagrosas. Eu vi de muitas maneiras Deus manifestar sua glória e abastecer a minha casa sem que eu tivesse recurso algum. É fé. Ouse viver por fé, não é? Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto testemunhar um milagre. Para testemunhar um milagre tem que ter coragem para sair do barco, para andar sobre as águas, não é? Jesus ele está falando assim, filhos, vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão ansiosos com o quê? Hã? Deixa eu cuidar de vocês, deixa o Pai cuidar de vocês, para com isso. Para de achar que está na força do seu braço o controle. Para de acreditar que você consegue sozinho. Para de achar que é porque você trabalhou, porque você estudou, porque você se capacitou, que você tem alguma coisa. Irmãos, para pensar quantos engenheiros hoje trabalham de gari. Quantos advogados hoje vendem pastel na feira. Já pararam para pensar nisso? O que qualificação leva alguém a algum lugar? Quando? A qualificação te leva a algum lugar quando as portas são abertas por aquele que abre portas que ninguém fecha. E que fecha portas que ninguém abre. Essa é a grande questão da vida, queridos. Tem gente que se esforça e vence, mas é porque há uma bênção de Deus, uma permissão de Deus. Ninguém faz nada sozinho. E nós precisamos compreender essa verdade se quisermos ser felizes. Se quisermos passar por esse período e dizer assim, olha, esse período passou. Eu venci para a glória de Deus. Eu estou feliz para a glória de Deus. Eu estou tranquilo para a glória de Deus. Como está o teu coração? Não é? Versículo 30 diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não é? Jesus está dizendo assim, olha, a fé de vocês está tão pequena, não é? Mas mesmo assim, Deus cuida de vocês. Deus vai cuidar. Às vezes a gente chora, às vezes você se mostra ansioso, preocupado, não é? Mas se você olhar para trás na sua história, quantas foram as vezes que Deus cuidou de você? Quantas foram as vezes que Deus proveu na sua vida? Quantas foram as vezes que Deus veio com livramento na sua casa? Quantas foram? Não foram várias? Você já não passou por crises e você está aí? Pois é. Será que Deus mudou? Hebreus 13:8. Esse versículo todo cristão deveria saber de cor e salteado. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não muda. Glória a Deus. Não é? Não tem como Deus mudar. Não tem como Deus se aperfeiçoar. Não tem como Deus se aprimorar. Deus é soberano, ele é perfeito, ele é a perfeição que ocupa o máximo de toda a perfeição. Não tem como o que é tão perfeito ser mais perfeito ainda. Amém, amados?
Que coisa boa, né? Vamos continuar aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha só, quem é que procura todas essas coisas? Os gentios. Por que a Bíblia está colocando assim, os gentios é que buscam essas coisas? Porque para as pessoas, queridos, para aqueles que não são os filhos de Deus, para aqueles que não estão aliançados na promessa, essas coisas são essenciais, essas coisas são que movem os corações. Tem gente que vive para ter, tem gente que vive para obter, para ter posses, para ter posições, para ter fama, para ter isso, para ter aquilo. Que ilusão! Iludidos com as coisas dessa terra, não é? Lutam e gastam a vida nessas coisas. O que Jesus está falando? Quem vive dessa maneira são aqueles que não são os filhos de Deus. São aquelas pessoas que não conhecem a aliança com Deus. São aquelas pessoas que estão fora do propósito de Deus. São esses, não é? Os gentios, aquele tem esse sentido. É verdade que gentil é todo aquele que não é judeu. Mas aqui para Jesus, no contexto em que ele está falando, fica claro que todo aquele que não é discípulo, todo aquele que não foi feito filho de Deus. Não é? Então, queridos, nós devemos olhar para isso. Será que a gente não está preocupado demais com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai se vestir? Será que o teu coração não está ansioso demais? Eu te digo, irmão, em nome do Senhor Jesus, confia no Senhor. Lembra do Salmo? Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Não é? E aí Jesus ele fala assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus está falando. Viva em conformidade com a boa prática da fé. Então você volta lá até o versículo 18, de 1 a 18, e vive aquilo ali. Viva aquilo ali com intensidade. Busque a Deus pela oração, pelo jejum. Busque a Deus. Agora, ao viver, ao buscar todas essas coisas, descanse na certeza de que a dependência, todas as demais coisas, serão acrescentadas. O que você precisa para viver, Deus sabe. Deus vai dar. Ah, mas eu preciso... Calma, Deus vai dar. Deus vai te dar, irmão. Ah, mas não... Eu, assim, estou vendo que as coisas estão se desenhando de uma forma que está se tornando impossível. Opa, um grande milagre está para acontecer. Fique atento. É nos momentos em que as coisas são impossíveis que os milagres se manifestam. Porque enquanto são possíveis, nós atribuímos as coisas à naturalidade. Não é? Então, assim, quando a gente tem o pão na mesa e a gente trabalhou durante o mês, a gente acha que o pão é consequência do trabalho. A gente não imagina que aquilo é milagre de Deus de provisão. Somos injustos às vezes, irmãos, não é? E aí Deus está então nos advertindo, pare de se preocupar. Pare de se preocupar. Não é o fruto do teu trabalho, não é o fruto das tuas realizações e das tuas conquistas. É o meu amor por ti, é a minha provisão na tua vida. Sou eu quem abro as portas para você, sou eu quem te sustento no teu trabalho, sou eu quem sustenta a tua empresa, sou eu quem trago os clientes para baterem na tua porta, sou eu quem cuido de você. As pessoas perderam essa dimensão. Muitos estão sofrendo absurdamente porque estão confiando na força do seu braço e se esqueceram de Deus. Ou então deixaram de crer, Deus se esqueceu de mim. Estão tristes, revoltados. Muitas pessoas estão indignados, como Deus deixou acontecer. Ora, você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas te fossem acrescentadas? Entendem, amados? Nós temos que ter Jesus mais do que um simples salvador da nossa vida. Como se isso já não fosse grande coisa, não é? Porque é grande coisa. Ele é o Salvador, o único Salvador, o único que pode nos resgatar da morte eterna. Agora, ele não é apenas Salvador, ele é também Senhor de todas as coisas. E na medida em que por isso que a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino.
Ao orar venha o teu reino, eu estou dizendo para o Senhor assim, que o teu governo se estabeleça sobre a minha vida. Que o teu governo venha sobre a minha vida. Eu quero me subordinar, eu quero me sujeitar, eu quero estar debaixo da tua autoridade, Senhor, e descansar. Porque tu és um rei bom. No teu reino não falta nada. O Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono de todas as riquezas. Não é? Se eu obedecer à tua vontade, certamente eu sei que vou comer do melhor da terra. O Senhor vai mandar chuva, serôdia e temporã. O Senhor vai cuidar da minha lavoura. O Senhor vai cuidar dos meus recursos. E Deus cuida, queridos. Deus é um Deus que cuida, e não só cuida, como prospera. E tem prazer em abençoar. Não é? Então agora, aí é que o problema todo está nisso. Se o nosso foco em buscar a Deus está na prosperidade, então o nosso foco está, de fato, na prosperidade. Então as riquezas ocuparam o lugar de Deus, e aí nós estamos aborrecendo a Deus. Agora, se o nosso foco está em Deus e no nosso coração nós estamos descansando, Senhor, para mim tá bom se eu tenho o BMW, se eu tenho um Fusquinha, se eu tenho um casarão, se eu tenho uma casinha, se eu tenho uma roupa de marca ou se eu tenho uma blusa que me esquenta, tanto faz, eu amo o Senhor da mesma maneira. Aí, meu irmão, provavelmente, se você tem um Fusquinha, Deus vai te abençoando, você vai melhorando sua condição, né? Provavelmente aí, se você tem uma roupinha mais simples, Deus te dá uma roupinha mais bonita, né? É assim que funciona. E a gente vai crescendo, vai experimentando da bondade de Deus. Quem é pai e mãe, não é, e vai assistir e está acompanhando esse vídeo, olha, você sabe, não é? Você faz de tudo pelo seu filho, pela sua filha. Nós fazemos, queridos, não é? A gente faz de tudo pelos nossos filhos. É natural. Agora, se a gente que é ruim sabe dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, não é? Deus nos ama e Ele sabe do que nós precisamos. Agora, nós não podemos ser filhos que são mimados, bardosos, como diz o gaúcho, né? Um filho bardoso, que é marrento. Deus não está preocupado em realizar ou satisfazer os caprichos nossos, quando esses caprichos eles estão só trarão para nós doenças espirituais, doenças na nossa alma. Se o teu capricho é ter por ter, significa que o teu coração é avarento, o teu coração está distante dos propósitos de Deus. Então Deus não dá mesmo. Agora, se o teu coração se alegra em Deus, quem sabe Deus, por te amar tanto, possa abençoar a tua vida e você passe a ter coisas que você nem imaginava. Aqui atrás de mim eu tenho um exemplo. Ontem eu estava compartilhando com uma pessoa. Ó, dá para ver daí. Eu tenho uma cafeteira que eu ganhei de presente dos jovens da igreja. É um mimo de Deus na minha vida isso. Eu sempre quis ter uma cafeteira assim. Eu nunca tinha tido oportunidade de comprar, mas sempre quis ter. E assim como eu sempre quis ter um lugar, uma sala, um escritório onde eu pudesse trabalhar, onde eu pudesse receber as pessoas, onde eu pudesse estudar, onde eu pudesse fazer minhas coisas, são pequenos detalhes da vida, amados. Eu nunca tive o que hoje eu tenho, não é? Nem por isso eu me queixava com Deus. Porque eu não tenho uma cafeteira. Porque eu não tenho o meu escritório. O Senhor não me ama. O Senhor deve amar mais o irmão que tem o escritório, o irmão que tem a cafeteira. Isso jamais passou pela minha cabeça. Eu sempre me alegrei na porção que Deus me deu, né? Então Deus, conhecendo meu coração, Ele sabia, falou, meu filho lá gosta disso, eu vou dar para ele. E Deus deu. E hoje eu sou feliz com a porção que Deus tem me dado. Quem sabe, mais para frente, Deus me acrescente alguma outra vontade que um dia passou pelo meu coração. Mas se não acrescentar, amém. Eu tenho o grande tesouro e ele se chama Jesus. E eu sou pleno e completo por causa desse tesouro que se chama Jesus. Eu encontrei a pérola de grande valor, amados. Ele me basta, ele me completa, ele me realiza. Ele me realiza. Ele me deu uma família, ele tem me dado saúde. Eu tenho que comer, o que beber, eu não preciso de mais nada. Entende? Aprenda com isso, querido. Aprenda com as palavras do Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, não é? E aí, para finalizar esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz assim, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis, não sofra por antecedência. Não sofra, não padeça por antecedência. Sabe quem é o maior exemplo nesse sentido na nossa vida? Jesus. Sabe por que ele é o maior exemplo? Jesus, enquanto celebrou a Páscoa, ele não suou gotas de sangue. Ele se alegrou com os discípulos de participar daquela Páscoa, não é? Ele queria estar ali com eles. Ele estava em júbilo com os seus discípulos. Momentos após a celebração da Páscoa, Jesus se encontrou no Getsêmani. E a sua alma entrou em profunda angústia. Jesus não sabia o que estava para acontecer? Sabia. E por que ele já não começou a sofrer antes? Porque não é necessário sofrer antes da hora. A vida vai nos promover momentos, queridos, em que nós passaremos por dificuldades. Nós vamos sofrer vez por outra. A vida não será um mar de rosas. A Bíblia não pinta isso para a gente. Haverá cuidado de Deus? Haverá. Mas nós seremos também provados na nossa fé. E quando esse tempo chegar? Calma, não é? Há tempo para todas as coisas. Se há tempo para sermos provados, há tempo também para sermos aprovados. Se há tempo para passarmos dificuldades, há tempos também para vivermos na bonança. Então, aquieta o teu coração, né? Pare de sofrer por antecipação. Pare de sofrer por antecipação. Não sofra na véspera. Deixa que quando o dia que eu trouxer sofrimento chegar, viva aquele dia. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? Então, se às vezes a gente passa um dia difícil, e são muitos, não são poucos, no dia seguinte a alegria renova a nossa vida, não é? Então, amados, veja só, toda essa tristeza, esse sofrimento que vez por outra nos surpreenderão, lá na eternidade isso jamais tornará a acontecer. Lá nós viveremos eternamente felizes, plenos, alegres na presença do Pai. Que isso possa mover o teu coração. Que na aula de hoje você possa perceber essa grande verdade. Eu preciso ter uma vida de uma prática de disciplinas espirituais, onde a minha fé seja uma fé racional, mas que eu experimente dessas coisas, não é? Dessas práticas espirituais para o meu fortalecimento em fé. Isso é necessário para a minha vida, e ao fazer isso, eu preciso compreender que isso deve me levar a uma condição de dependência do meu Senhor. Eu faço essas coisas por fé para que na minha dependência eu possa estar em ordem com Deus. Amém, amados? Que Deus continue falando ao seu coração. Espero que essa aula acrescente na sua vida. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós daremos continuidade à aula, à nossa escola bíblica, e talvez, né, quem sabe, a gente já tenha a nossa escola no ambiente da própria igreja, quem sabe, né? E se acontecer lá, eu procurarei, assim, se Deus assim nos permitir, gravar também a aula, para que fique registrado para aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube. Tá legal? Amados, Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração de todos vocês, e que, no nome de Jesus, não se preocupe com as circunstâncias. Os problemas à sua volta são gigantes, enormes, maiores do que você, mas maiores e muito maior do que todas essas coisas é o Deus a quem nós servimos. Confie nele. Ele tem poder para cuidar de você em meio às tribulações da vida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.